Olá! Ele vai lançar o seu primeiro livro esta semana, mas isso não significa que ele não tinha intimidade com as letras. Ao contrário, esse livro é resultado de todo um trabalho que já vinha sendo realizado. Meu entrevistado de hoje vai falar sobre o seu primeiro livro, que vai ser lançado essa semana, e quem veio tomar café comigo hoje foi o Dr. Alexandre Lago, que é advogado e escritor. É isso, né? Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo ao meu programa. Obrigado, te agradeço. Eu disse que o senhor está lançando seu primeiro livro, mas que isso não é uma novidade. Escrever não é uma novidade para o senhor, não é isso? Não. Na verdade, a novidade é só o lançamento do livro. Na verdade, a gente tem uma coluna literária já há alguns anos, né? Coluna literária dominical no Jornal Pequeno. E temos a honra também de ser colaborador do Jornal da Diocese, Jornal da Igreja Católica, o Jornal do Maranhão, né? E ao longo desses anos, a gente tem mais de centena de colunas publicadas, né? E eu resolvi, Elda, fazer um desafio, né? Fazer um desafio aos meus leitores, né? Nem sei se são tantos, talvez não, mas eu resolvi fazer um desafio, que eles tivessem a paciência de reler meus textos, para que eles pudessem escolher um texto, né? E eu colocar no livro, fazer parte dos textos selecionados, né? Porque, veja, os textos para nós, quando escrevemos, são como os filhos. É verdade, né? Todo mundo diz isso, mas é verdade, né? Parece coisa batida, mas quando a gente faz... Quando a gente faz... É filho, né? A gente fez. Filho. E olha que a responsabilidade é grande. Eu digo, olha, não vou querer aqui escolher, não, esse vem para o livro, esse não vem, esse vem, esse não vem. Então eu deleguei isso. Seria uma escolha de Sofia, o senhor não quis fazer isso? Pois é. Eu deleguei aos meus leitores e eles, de forma generosa, escolheram os textos, que são os textos que estão no livro, né? Deixa eu entender, o senhor não quis ter a responsabilidade de sozinho escolher quais seriam os filhinhos mais queridos que iam fazer parte desse novo projeto. Isso. Aí disse, eu vou dividir essa responsabilidade com alguém, no caso, os leitores. Com os leitores. E eles atenderam. Todos que estão aí são escolhidos pelos leitores ou o senhor também fez a sua escolha? Não. Todos os textos são escolhidos pelos leitores. São 38 textos, não é? E que os leitores escolheram. Evidentemente, ocorreu de um ou outro texto ter mais de uma pessoa que escolheu. Isso, né? Isso, com certeza. O que me serviu de termômetro para saber, que é uma coisa interessante, poxa, mais gente gostou do texto tal, ou, né? Enfim. Isso. Você vai ter um balizador, vamos dizer assim, perfeito. Da preferência, dos leitores para os próximos trabalhos, né? Você diz, os leitores gostam mais desse tipo de coisa, gostam menos daquele. Então a gente já vai procurando se adequar àquele público que nos prestigia. Seria isso? Isso, serviu como um termômetro, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, o senhor é advogado há muito tempo de formação, essa coisa toda. E já escreve também há um tempinho, apaixonado por literatura, o senhor estava me dizendo. Mas a realização de um livro, o lançamento de um livro, é um desafio? Dá um friozinho na barriga? Olha, claro que sim, né? Toda coisa nova, todo desafio novo, né? Nos leva a isso, principalmente quando escrevemos. Porque uma vez que você escreve um livro, aquilo vai estar lá registrado. Você tem que ter o cuidado com o que você escreve, como você escreve, né? Existe, digamos assim, o livro fica permanentemente e o leitor vai ser um eterno fiscal desse livro, verdade, daquilo que você escreveu. Elda, essa ideia surgiu há muito tempo. Ela é tardia a conclusão, pelo seguinte, porque lá pelos anos 90, eu terminando de ler um livro, me ocorreu de homenagear o livro e o autor. Porque eu disse, nossa, mas que livro, gostou que tanto. Coisa fantástica, eu digo. E eu quero fazer uma homenagem, mas como? A partir daí eu passei, quando terminava de ler o livro, eu passei a fazer um comentário sobre o livro, sobre o autor, sobre o contexto histórico em que tinha sido escrito aquele livro, mas ia parar numa gaveta, ia guardando, até que um dia uma coisa me chamou a atenção. Era tão óbvia
né? Mas às vezes as coisas óbvias estão assim próximas de nós, Que é próximas tão de claras nós, que cegam a gente, que né? cegam a É. gente. E aí alguém chegou para mim e disse: olha, se você continuar escrevendo para você mesmo a vida inteira, não vai servir para nada, porque você escreve, homenageia quem mesmo? Você não está homenageando o livro, você escreve para você mesmo. E aí é verdade. Eu resolvi então escrever e levar para a publicação no Jornal Pequeno, né? E nisso, assim, as coisas imponderáveis da vida, né? Acabou se tornando uma coluna dominical, pela generosidade do jornalista Lorival Bogea, Isso, né? isso. E me franqueou Quer esse dizer, espaço no jornal até hoje. Quer dizer, as coisas foram nascendo assim. Primeiro, da sua admiração por uma obra já Sim, publicada. Tá? sim. Aí vem o elogio, vem a consideração, vem aquela coisa toda. Daí nasce a coluna. Aí nasce a coluna. A coluna cresceu tanto, aí vem outro desafio. Nasce um livro seu. Nasce um livro. É isso. Isso. A partir de agora, o que vem? Elda, assim, como eu falei para você, foram só alguns textos. Que foi uma. São 38, né? São Isso. 38 textos. Tá bom. Foi uma coisa assim, eu resolvi fazer isso porque se fosse reunir todas as colunas, ia virar um vademecum. Ave Maria. Ao invés de atrair o leitor, certamente iria afugentar o leitor, né? Só da gente ver não era esse o objetivo. O volume do livro, a gente já ia olhar só a capa. Então aqui está condensado, vamos dizer condensado. assim, de uma forma bem enxuta, muito enxuta, né? E eu pretendo depois lançar outros livros, né? Uhum. Com o mesmo formato, né? E também prestigiando sempre, compartilhando com os leitores na escolha dos textos. E prestigiando os filhinhos que ficaram de fora desse primeiro volume, sim. né? Então, olha... Como um pai zeloso, eu não quero deixá-los... Você já conversou com eles, né? Diz, olha, vocês não entraram agora, mas isso não significa que vocês também não vão ter essa oportunidade, não, sim, né? Sim. Então, então, a possibilidade de ter um outro é bem próxima, já que o material está pronto, né? Sim, o material está pronto. Essa paixão por literatura, doutor Alexandre, como é que é? Ela nasce junto com o advogado? O que fala mais alto? Como é que funciona aí? Olha... Na sua cabeça. Na verdade... ela nasce bem antes, né? Ela nasce bem antes, eu acho assim, no meu caso, pelo menos, ela nasceu ainda na infância, né? Eu sempre gostei de ler muito. Ai, né? eu também sou apaixonada. Uma coisa curiosa, eu lembro da primeira revista em quadrinhos que eu ganhei de meu pai. Ave Maria, que fofo! Eu lembro deste momento, inclusive. É uma coisa curiosa, às vezes nós não conseguimos lembrar de uma coisa que a gente fez ontem, né? Ou pela manhã, mas consegue lembrar de coisas remotas. Não, mas a memória remota a memória remota está ali. Prontinha. Que revista foi? Deixa eu ver se essa memória está boa. Revista Popeye. Foi uma revista Popeye. E eu olhei aquilo ali, um boneco, uma coisa, aquela coisa colorida, né? Aquela coisa... Aí eu me encantei. E a partir daí eu virei realmente um leitor voraz de revistas de quadrinhos e depois, ainda bem jovem, de livros, né? E assim, me encantei muito. Agora, claro, eu tive um incentivo, de fato. O meu pai sempre foi um grande incentivador da leitura para mim. Precisa, né? Precisa sim. Isso é uma coisa curiosa. Existem pesquisas no Brasil que mostram que 67%, né, dos brasileiros não tem incentivo à leitura. Ninguém incentivou eles em casa, que é uma coisa preocupante. E sabia que por causa disso, inclusive desses números do Brasil, é que eu resolvi fazer a coluna. Por quê? Ela tenta, pelo menos eu faço dessa maneira, eu tento facilitar a explicação de um livro ou de um autor, né? Então, assim, para quê? Para que o jovem que leia a coluna, ele possa ver o seguinte: nossa, que coisa interessante, não tenha medo de abrir esse livro. Ah, tá. Então, uma forma de incentivá-lo. No próximo bloco, vou já fazer o intervalo, só rapidinho. Eu volto em seguida para a gente comentar de novo sobre esse interesse dos jovens pelo livro e essa possibilidade agora através desse livro. É só um minutinho, eu volto já já.
volta aqui para mais um bloco de conversa sobre literatura, livro, direito, tudo junto com o doutor Alexandre. Sim, essa possibilidade de incentivo, por exemplo, eu não li uma determinada obra, mas se eu leio uma coluna que ela me faz elogios dessa obra, isso vai me despertar o interesse. O senhor está me dizendo que é esse o objetivo da sua coluna? É esse o objetivo. Portanto, a gente escreve da forma mais clara possível, né? Aliás, eu acho que toda pessoa que escreve, né? Toda pessoa que escreve, ela tem que ter esse objetivo. Ela não pode escrever para que só ela entenda. Para si, entendi. Né? E às vezes nós caímos aí nos academicismos, numas coisas em que às vezes você querendo mostrar erudição, conhecimento demais, verdade. Você acaba, na verdade, não atingindo o seu objetivo, que é o verdade, seu leitor. É verdade. Né? Deixa eu só esquentar nosso café para a gente continuar falando. E nisso, os historiadores ingleses, eles têm uma escola muito boa, porque eles passaram a escrever de uma forma que todos pudessem entender. Né? E aquele historiador denso, complexo demais, né? Prolixo, né? Ele acabou não atingindo é verdade. um número maior de leitores. Porque o objetivo é esse. A gente já tem um país que não é de leitores. Que não é de Se leitores. a gente ainda complicar a tarefa de ler, isso vai gerar um desinteresse ainda maior. Por exemplo, vai um garoto que nunca leu, pega um livro bem complicado e começa a ler. Ah, não, isso aqui não dá para mim. Isso daí pode criar até um bloqueio. Exatamente, tipo, isso aqui não dá para mim, não. Eu até tentei, mas não vai dar, não, né? Não vai dar, não. Então isso vai gerar uma rejeição. Ele não vai procurar um livro mais fácil, ele vai abandonar. Vai abandonar o livro. É verdade. Por exemplo, mas quando são clássicos que, pela sua essência, eles já são complicados, Grande Sertão Veredas. Não é um livro fácil de ler, não é um livro fácil. A gente tem que ter, vamos dizer, boa vontade, paciência para entender. Isso. O senhor aconselharia a gente começar por ele? De forma nenhuma. Porque eu acho que as coisas, na verdade, elas têm que se dar num estágio. Né? Tudo tem o seu estágio. Se você está começando no mundo da leitura, evidentemente, algumas leituras muito complexas, né, podem lhe criar um bloqueio. É claro que para aquele leitor mais experimentado, né, ele não vai ter o mesmo grau de dificuldade ao manusear né, um livro como O Grande Sertão, do nosso Guimarães Rosa. Né? Mas realmente não seria um livro que eu aconselharia para se começar. Um processo de leitura. Vamos pegar Grande Sertão Veredas. Até porque só o tamanho já intimida. Já intimida, essa é a palavra certa, já intimida. Mas a gente falando de crianças, por exemplo, você falou que lembra da primeira revista que seu pai lhe deu. Esse despertar da criança para o mundo da leitura, para o mundo da literatura, é um papel da família, né? Não tenha dúvida. Isso daí é fundamental, porque, veja, Elda, a escola tem um papel muito importante, claro que tem. Sim. Mas a família, até pela questão do hábito, a criança vê o que está sendo feito em casa, né, é fundamental. Então, se ela vê o pai lendo, vê a mãe lendo, com certa regularidade, é natural que ela imite aquele comportamento. O fato de você pegar um livro para ler na frente do seu filho, ou então deitar, ficar lendo o seu filho, mesmo que ele não entenda, eu sempre gostei disso, mesmo que ele não entenda, o meu filho, ele sempre fazia isso, a gente ficava deitado lendo, e ele sempre gostou de revistinhas também, então ele ficava deitado, ele não sabia nada, ele não sabia nem ler, mas ele gostava do hábito de pegar a revista para ler. Repete os gestos. Repete os gestos, isso leva a um comportamento mais tarde, né? Sim, o senhor diria que dentro dessa coluna, o senhor está cumprindo esses objetivos que o senhor se propôs? Elda, seria assim muito pretensioso da minha parte, né, dizer que eu estou cumprindo. Sempre tem uma avaliaçãozinha. Mas eu acho assim, eu fico feliz quando já aconteceu, né, casos pontuais, né, de um estudante ou outro, me dizer assim, olha, eu li a sua coluna, não é que eu gostei daquele livro, tem lá na biblioteca da minha escola, olha e eu peguei para ler, e de fato achei interessante. Eu fico muito feliz, porque esse é o objetivo, é fazer com que, sobretudo o jovem, né, possa não ter medo de abrir aquele livro. Pois é, porque agora, quando a gente está nesse tempo em que tudo a gente pode fazer pelo celular, inclusive ler o livro,
Então, pegar um livro para ler já é uma coisa mais rara, vamos dizer assim, né? Sim. Pode até ser mais difícil para quem não está mais acostumado. Mas você levar alguém a uma biblioteca para pegar um livro para ler já é um grande feito. Já é um Alexandre. grande feito. Não tem que dizer que está com Eu acho, modéstia, não. eu acho até que já justificou até o livro todo. Exatamente. Eu acho que se uma pessoa fizer isso, você já Isso. justificou o trabalho que teve de tentar passar essa satisfação Sim. que você teve lendo um livro. Sim, sim. Você lê quantos livros por mês? Tem assim? Você se propõe essas coisas ou vai acontecendo? Não, vai acontecendo. Assim, eu já fui mais, digamos assim, ortodoxo com isso. Eu me dava assim uma meta de leitura, mas isso já passou. Eu, na verdade, leio normalmente 2 livros por mês. É óbvio que tem mês que eu leio mais. Sim, né? sim. É óbvio que tem mês que eu leio mais. Mas, assim, 2 livros é uma média. Mas assim, por absoluto prazer, não para bater Não, metas, por né? absoluto prazer. Por absoluto prazer, do prazer de ler. Isso. É porque você falou uma coisa interessante. Essa história de metas, eu acho que ela prejudica a leitura da literatura, sobretudo. Sim, porque sim. é como o livro que é imposto pelo aluno, né? Eu sou contra esse método, né, de impor livros ao aluno. Olha, este ano no vestibular terá que ler esse livro e tal. Vai ser uma leitura que eu vou lhe dizer. Obrigatória. Obrigatória, é como decorar uma tabuada. É verdade. Nada que E a elas gente não faz têm o por mesmo obrigação sentido. acaba sendo Não, tão bom, não, né? evidentemente não. Se ele ler aquele livro e de alguma forma ele se encontrar com o livro Isso. e transformar isso num prazer, ótimo. Isso. Mas se ele ler aquilo só por obrigação, não vai ter resultado nenhum. Nenhum. E até lhe digo uma coisa, se a escola transforma desde cedo o seu aluno, claro, isso num conjunto, com família e tudo, claro, sim. num bom leitor, quando chegar nessa fase da vida, essa fase de vestibulando, essa fase de universidade, pode ter certeza que não vai precisar impor nenhum livro. Ele vai fazer uma ótima redação. Vai fazer uma seja ótima qual for o redação. tema. Até porque o livro, ele te dá essa possibilidade não só de ver aquela história. Sim. Você aprende a escrever. Sim. Porque você está vendo a grafia das palavras, você está vendo Sim, como se escreve, né? isso. Ele não vai escrever errado na escola, Sim. vai aprender a falar, porque ele está Isso. vendo ali como se fala, né? Isso. Eu acho que tem muitas coisas no livro, além só do prazer de ler. Claro, você se transforma até numa pessoa com uma visão de mundo mais ampla, Mais né? ampla. Provavelmente melhor. E a leitura, ela te permite também até ser menos enganado, né? É sim, leitura é conhecimento, né? Na medida em que você conhece mais, que você tem mais informação, sim. isso facilita a sua vida no dia a dia, inclusive para não ser enganado. Para não ser enganado. Você sai daquele rol de massa de manobra, digamos massa assim, de neste manobra, mundo, passa né? a ter uma consciência mais crítica, mais seletiva, Isso, você sabe sem exatamente onde as coisas podem ir, onde elas não podem. Sim. Mas a gente pode esperar novos livros então? Pode sim, se Deus quiser. Se Deus quiser, até porque os filhos estão todos feitos, eles estão só esperando a hora de entrar numa nova Em cena, obra, né? Mas enquanto está aqui, Letras de Sempre, você pode prestigiar, vai ser lançado essa semana na MEI, não é isso? Pode fazer o convite. Tá ótimo. O convite que eu faço para o lançamento do livro será dia 23, quinta-feira, às 19 horas, lá na AMEI, na Associação do Autor Maranhense, né, o Espaço do Autor Maranhense. Isso. Um espaço muito bom, um espaço aprazível, né? Onde muito virou gostoso uma ali, espécie realmente. de ponto de encontro de escritores, de leitores, ponto de encontro né? de escritores, é verdade, você falou a palavra certa, um ponto de encontro de escritores. Então vai ser nesse ponto de encontro de escritores que vai ser lançado o livro, como ele já falou, na próxima quinta-feira. Você pode ir lá prestigiar, com certeza você vai gostar. Se você já leu a coluna, você vai reler através do livro. Se você ainda não leu, você vai pegar todas juntinhas aqui e vai ler tudo de uma vez. Pronto, facilitado o trabalho. Poxa. Doutor Alexandre Mailago, muito obrigado por essa entrevista e parabéns pela iniciativa de mostrar seus filhinhos ao mundo. Muito obrigado, eu agradeço você. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você também, que sabe que isso aqui vai ficar à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser, veja, reveja tudo que você viu ou ainda não viu e quer ver. E todos os dias eu vou estar aqui cedinho esperando você às 8h30 da manhã, tá? Sempre com o nosso encontro marcado a essa hora. Tchau!